Olá, meus amigos, espero que se encontrem bem. Estamos aqui mais um dia para fazer a continuação de aquilo que falámos ontem. E temos vindo a falar da credibilidade da Bíblia e temos vindo também a falar ultimamente porque é que existem tantas religiões. No último vídeo falámos se existia apenas uma Bíblia, porque apenas existe uma Bíblia. Porque é que existem tantas religiões? Na verdade, neste momento, se formos fazer uma breve pesquisa na internet, verificamos que existem mais de 40 mil ou cerca de 40 mil religiões. 40 mil religiões para apenas uma escritura sagrada, para apenas um livro sagrado que é a Bíblia. 40 mil religiões para apenas um só Deus, um só Jesus, um só Pai, um só Filho. Como é que pode ser? Qual é a ideia de haver tantas religiões? Eu faço-te a pergunta a ti, que estás aí desse lado e que me estás a ouvir. Porquê é que tu achas que há tantas religiões? Podes-te até pensar, na verdade, há centenas de anos atrás, não existiam tantas religiões, apenas existia uma religião. Já vais ver que isso não é verdade. No entanto, a ideia que fica é, tantas religiões, deixa-me pensar. Sabemos que muitas surgem de outras porque se zangam por determinada situação ou questão com aqueles que estão à frente da religião, então vão e criam outra religião. E agora a questão que fica também é: será que a Bíblia nos dá a indicação de que, apesar de haver tantas religiões, existe um povo que tem a doutrina correta, aquilo que Deus quer efetivamente que nós, sobre o ponto de vista dele, que quer que o caminho que ele quer que nós caminhemos? Será que Deus tem um povo que anda de acordo com a vontade de Deus? É essa a questão? Pois bem, fiquem então com a indicação do seguinte: sempre houve várias religiões desde o início da criação do homem. Isto porquê? Porque quando Deus criou o homem, apenas havia uma religião, que era a religião correta que Deus colocou no jardim do Éden. A partir do momento que o pecado entrou no mundo, e quem é que provocou a entrada do pecado no mundo? Exatamente, Satanás. Nós já falámos nisso no outro vídeo, que podem ir ver atrás. O pecado entrou no mundo através de uma desobediência que o casal Adão e Eva teve a Deus, provocada através de uma mentira criada pelo próprio Satanás, que se transformou numa serpente. Pois bem, se Satanás deu esta indicação, transformou-se numa serpente para enganar o homem e introduzir o pecado no mundo, pergunto-vos, quem acham que cria tantas religiões? Quem é que vocês acham que está a criar tantas religiões? Exatamente, é o próprio Satanás. E porquê? Para te confundir, caro ouvinte. Para te confundir. Para que tu não saibas qual é a religião correta. No entanto, se existe apenas uma Bíblia, e se essa Bíblia tem a resposta, tu podes saber qual é a religião correta. A partir do momento que o pecado entrou no mundo, a verdade é que o homem deixou de ter aquela comunhão direta que ele tinha com Deus. E o homem tem a necessidade de ter essa comunhão direta com Deus. E por causa disso, porque já não podia ver Deus face a face, já não podia ouvir a sua voz, por essa razão, o homem começou-se a afastar do caminho de Deus. Existiu sempre um povo que, ao longo da Bíblia, nós verificamos que guardou a vontade de Deus. No entanto, existiram outros povos que começaram a adorar ídolos, a criar imagens, a criar... houve uma altura que o próprio povo de Deus até criou um bezerro quando Moisés tirou o povo do Egito. Portanto, o próprio povo de Deus também começou a andar e a idolatrar outros ídolos, outros deuses falsos que não eram o próprio Deus. E por isso foram muitas vezes castigados ao longo das Sagradas Escrituras. Nós
podemos ver várias situações em que o povo de Deus, o próprio povo de Deus, teve que levar um puxão de orelhas porque se estavam a afastar dos caminhos de Deus. Pois então, quando é que nós tivemos novamente uma igreja pura e uma igreja que andava de acordo com aquilo que Deus queria para a humanidade? Na altura que Jesus esteve na Terra. Nessa altura tivemos uma religião pura entre aqueles que andavam com Jesus. E também, após a morte de Jesus, houve uma altura, no primeiro século, em que os apóstolos tiveram também uma religião pura, porque andaram de acordo com aquilo que Jesus lhes tinha ensinado e aquilo que era professado que eles deviam andar pelos caminhos de Deus. Então, devem estar a pensar, mas a igreja que nós conhecemos desde sempre é a mesma. As outras surgiram mais tarde. Já verificamos que não surgiram, porque já havia antes, até do próprio Jesus vir a esta terra, adoração de ídolos e outras religiões que, apesar da Bíblia não lhes dar nomes, ela chama-lhe deuses pagãos. Portanto, ela dá a indicação que existiam, sim, outras religiões. Sempre existiram. Agora a questão é esta. Mas afinal, Deus sempre teve um povo que guardava a doutrina verdadeira? Sim, Deus sempre preservou um povo. E porquê? Porque Ele queria ensinar aos outros qual era o caminho em que deviam andar. Ele queria ensinar aos outros povos que estavam afastados de Deus qual o caminho que eles deviam trilhar. Uns aceitavam e convertiam-se ao verdadeiro Deus, outros continuavam na idolatria e não queriam saber do verdadeiro Deus. Na própria altura dos judeus, a religião tinha-se transformado numa religião de regras e de cerimónias, e o verdadeiro fundamento da palavra de Deus tinha sido esquecida. Por isso, Jesus teve tantas discussões com fariseus, com pessoas que deviam ser do seu povo, que era o povo judeu, onde ele nasceu. Nas Sagradas Escrituras, dá-nos a indicação quem são essas pessoas do aprisco de Deus que pertencem a este povo de Deus que ao longo da história da humanidade guardou sempre essa doutrina. E é isso que vos convido agora a ler comigo. E vamos ler aqui no capítulo 3 do livro de Gálatas. E no capítulo 3, nos versículos 6 a 9, que diz o seguinte. Estamos aqui com alguma dificuldade a focar a imagem, portanto eu vou ler para vós. E depois vocês confirmam na vossa Bíblia. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados como o crente Abraão. Portanto, todos aqueles que tiverem a fé em Jesus serão então abençoados como foi Abraão. Depois temos aqui mais à frente, nos versículos 26 a 29, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos fostes batizados em Cristo e de Cristo vos revestistes. De sarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se vós sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, o que é que significa? Significa que qualquer pessoa, em qualquer país, qualquer que seja a sua cor, qualquer que seja a sua ideologia, qualquer que seja o que quer que seja,
se ela crê em Cristo, apenas todos aqueles que creem em Cristo são filhos de Abraão, filhos da promessa e filhos de Deus. Muito bem. Então, mas quem são aqueles que creem em Cristo? E aqui, na primeira epístola de João, dá-nos essa indicação no capítulo 1, no capítulo 2 e nos versículos 1 até 5, que diz o seguinte: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus, e nisto sabemos que estamos nele. Então, o que é que dá aqui a indicação João? Que aqueles que andam em Cristo guardam os seus mandamentos. Mais à frente, no versículo 7, diz: Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual, desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Muito bem, então se temos esta indicação que não existe um mandamento novo, mas que o mandamento que existe é o mandamento antigo, e que Jesus diz que aqueles que estão em Cristo devem guardar os seus mandamentos, qual é então o povo que efetivamente anda de acordo com esta doutrina? Vamos ver também aqui no livro do Apocalipse, no capítulo 14, e no versículo 12, que diz o seguinte: Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Muito bem, então continuamos aqui a dizer o quê? Que aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus são aqueles que efetivamente têm a doutrina correta. Noutros vídeos iremos verificar e estudar com alguma profundidade os mandamentos que estamos aqui a falar. Não estamos a falar de ordenanças no sentido de festas ou de situações que tinham que ser cumpridas no Antigo Testamento. Estamos a falar de mandamentos escritos pelo dedo de Deus que sempre existiram e que são verdadeiros desde sempre, porque Deus não foi criado, não foi gerado, Deus existiu desde sempre. Então, sendo assim, estes mandamentos existiram desde sempre. Eles não foram dados ao povo judeu, eles não deixaram de estar ativos após deixar de existir o povo judeu. Na verdade, estes mandamentos sempre existiram, apenas foram relembrados ao homem, e nomeadamente após o pecado, porque o homem se começou a afastar muito do caminho que devia seguir, do caminho de Deus e também destes mandamentos. Iremos ter a oportunidade de estudar estes mandamentos com mais pormenor noutra série, como já indiquei. Entretanto, fiquei com a ideia que, efetivamente, o povo, que é o povo da promessa, que é o povo que está escrito nos livros do céu, é aquele que guarda os mandamentos. E posso-vos dar a indicação que não apenas neste mundo, porque existem outros mundos que foram criados, e todos esses mundos, que também depois podemos ver mais à frente, noutros vídeos, guardam os mandamentos de Deus. Nesses mundos em que o pecado não entrou, os mandamentos de Deus são válidos e são guardados por esse povo. E também posso-vos dar a indicação de que são os mandamentos que continuarão eternos para sempre e que guardaremos também no céu, de acordo com a vontade de Deus, porque eles dão-nos felicidade e dão-nos vida. E não precisamos de andar atrás de outros deuses, atrás de outras imagens, porque o Deus verdadeiro, ainda que nós não o vejamos, nós podemos senti-lo pela fé e podemos ver as maravilhas que Ele ainda hoje faz na nossa vida.
e muitas vezes também as bênçãos que recebemos através deste Deus maravilhoso. Não queria deixar-vos hoje ainda, o vídeo já está um bocadinho longo, não queria deixar-vos também sem vos dar a indicação de que, ainda que vamos estudar este assunto mais à frente, com mais pormenor, este povo não está apenas numa denominação religiosa. Este povo está espalhado por várias denominações religiosas. Quando chegar o tempo final em que Jesus estará para vir, muitas pessoas de outras religiões, de outras denominações, que não a que neste momento é considerado o povo de Deus, que guarda os seus mandamentos, ouvirão estas mensagens, ouvirão estas palavras, e nessa altura esse povo todo se reunirá de várias denominações e aí entenderão que sim, são o povo de Deus, porque estão de acordo com aquilo que está escrito na palavra. Agora, se vocês verificarem que há uma reunião, mas que não está de acordo, uma reunião de povos de outras denominações, mas que não está de acordo com a palavra que Deus nos dá, então aí desconfiem, porque não quer dizer que por seguirmos as multidões somos de fato aqueles que estamos certos. Fiquem com estes pensamentos, questionem, perguntem, verifiquem na Bíblia, confirmem os versículos que nós tivemos a ler. Iremos ter a oportunidade de estudar com mais profundidade e, entretanto, fiquem bem, tenham um bom dia na companhia de Jesus. É o meu desejo para todos.